Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências. E essa semana vamos falar para você um compilado aqui do Latam Retail Show que aconteceu em São Paulo na semana passada. Tivemos eu e Fred lá. Aliás, Fred, está por onde hoje, meu amigo? Eu estou aqui em São Paulo, na minha casa, Santo André, para ser mais específico. Tá por onde, Fred? Rapaz, eu tô em casa, porque depois de 2 semanas intensas, né, Caio? Uma semana para ir pela querida Bahia, 2.000 quilômetros rodados, amigo. Irecê, Lençóis, Macaúbas. Então foi uma jornada, e Salvador foi uma jornada incrível. E aí depois a gente esteve junto aí nessa semana maravilhosa com a turma do Senac, Sebrae e Sesc Mato Grosso do Sul, fazendo aí as nossas visitas técnicas pós-Latam Retail Show, né, meu amigo? Mas de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente os amigos da Krispy Kreme, que receberam a gente com loja aberta exclusivamente pra gente. O pessoal da Lynx tem recebido a gente também, o pessoal da Lynx Retail, muito obrigado. O pessoal da GSU, que é o melhor laboratório de tecnologia hoje no país para você conhecer, vai lá, marca uma entrevista com a agenda, com os caras que pra mim é uma visita nível internacional. Fechamos também Café Cultura, cara, o pessoal da Café Cultura que tá crescendo no Brasil velozmente, fantástico. E também agradecer tanto os amigos da Cacau Show que nos receberam no escritório no meio do sábado ali de manhã, nosso amigo Arlan Roque, Laricinha também lá com a gente. Estava de férias e foi lá nos receber, né, cara? Exatamente, e o pessoal da Balduco também, o Áureo, o Hélio, o Felipe, da Casa Balduco, que ainda deram... Casa Balduco? Não, minto. Balduco, inclusive, é uma loja de marca, não é uma loja de fábrica, cara, é uma loja de marca da Balduco, que é o conceito novo deles. Loja, hein, Caio? Muito bacana, vale a pena conhecer, e obrigado, inclusive, pelos mimos. Todo mundo ficou muito feliz aqui em casa quando cheguei com essa coluna da Balduco aqui. Mas vamos lá, Fred, você podia falar pra mim, eu sou você amanhã, né? Porque a partir de quarta-feira o looping é meu, né, cara? São José dos Campos, Mato Grosso do Sul, Aracaju, vou a primeira vez para Aracaju, tô muito feliz, já vou matar 2 palestras. Você vai pra Aracajives, né? Você vai pra Aracajives, né? É, pode ser. Dentro do conceito ele não pode falar nada com, né? Tá dentro dessa história. Ô Fred, mais uma participação nossa no Latam, acompanhando mais um desses eventos, o 10º ano de aniversário deles. O que você achou dessa edição desse ano, no geral, antes da gente falar das nossas percepções do conteúdo, meu amigo? Meu amigo Caio Camargo e todos e todas que nos ouvem aí, mais um episódio do Varejo Cast, eu achei o melhor Latam Retail Show em conteúdo de todas as edições que eu fui. Fui às 5 edições das 10, ou seja, 50% das edições, e para mim, das 5 que eu assisti, sem dúvida alguma, em termos de conteúdo, a Gouveia acertou demais, meu amigo Caio Camargo. Você concorda comigo? Ah, eu tô com você, Fred. Muita gente até comentou bastante. Nossa, o evento parece estar menor, são menos pessoas, mas é um foco de fato em conteúdo, cara. Chegou a ter 7 arenas simultâneas, 8 com a da IBM, e cara, fazia tempo que eu não tinha essa sensação de FOMO, né, cara, Fear of Missing Out durante um evento, cara, porque cada palestra que a gente escolhia tinha 3 interessantes do lado, realmente pessoas de qualidade incrível, de temas incríveis, temas atuais, nada de mais do mesmo, assim. Foi bem bacana, assim, foi surreal. E eu posso falar, fui da casa, né, cara, durante o tempo, acabei participando das 10 edições deles, mas olhando assim, cara, foi realmente, na minha opinião, a melhor em conteúdo até hoje, cara. Tivemos até a oportunidade de falar isso para o pessoal da Gouveia, então, Gouveia Ecosystem, parabéns pela qualidade do evento entregue, e parabéns mesmo. Realmente foi sensacional. E, inclusive, né, a gente vai falar aqui dos destaques, mas realmente foi exatamente o que você falou. Aquela sensação, muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo e agora. E a gente tendo que se dividir, e que bom, né, que somos 2, a gente conseguiu se dividir. Pelo menos, se tinham 3, a gente assistiu 2 ao mesmo tempo, né? Pelo menos isso. É verdade, é verdade. A gente tem então aquela vontade de estar naquela palestra, um decide, o outro tá bom, eu vou pegar uma outra só pra gente aumentar o conteúdo, o nível. E graças a Deus, com tecnologia, a gente consegue cobrir, ter o tema, ter a transcrição, ter algumas coisas que nos permitem. Aliás, para dica para eventos aqui que acontecem pelo Brasil, pessoal, já ofertem a transcrição das palestras para os participantes. É tão mais simples fazer isso. Não foi o caso, aconteceu no Latam, mas já fica a dica, porque tá todo mundo hoje de olho em resumos de temas.
E é por isso que você está, inclusive, acompanhando a gente hoje no VarejoCast para saber o resumo do Latam Inteiro Show, certo, Fred? Tá, essa sua sugestão é maravilhosa, porque se você vê, tá todo mundo com seus Clouds, com seus Otters e outros programas, softwares que você faz a captação do áudio, transforma isso em transcrição. Então, o evento que começar a oferecer já as transcrições, amigo, já vai partir na frente. Não é? Já oferece, hoje a pessoa pode fazer um resumo do dia, dá para oferecer tanta coisa bacana, pessoal, com tecnologia, dá para sofisticar, dá para melhorar. Ô Fred, vamos começar a fazer um bate-bola, a gente separou aqui, né, como é que, falando para nossa audiência, como é que a gente compilou, obviamente a gente pegou todos os materiais, botou num grande liquidificador ali de tecnologia, para tentar dar uma síntese nisso, e colocamos nossos temperinhos nessa síntese, para tentar entender para vocês aqui, de fato, qual que é o extrato nessa conversa, qual que é a síntese, né, do Show desse ano. A gente começa, obviamente, eles iam estar aqui presentes, né, cara? Se eles são tão importantes em Nova York, não ia ser diferente de um evento como aqui no Brasil do Latam, WGSN, e a gente começa a falar um pouquinho, Fred, do consumidor em transformação, dos pontos levantados. Novamente, o consumidor, esse update de consumo, de novas pesquisas, de como está o comportamento do consumidor, certo, Doc? Exato, né? A gente teve o Joel, né, falando com a gente, foi muito bacana. Como a equipe da WGSN, independente de quem fala, sempre entrega bom conteúdo. Foi bem interessante eles avaliarem aí o consumo, principalmente focado na geração Z, né, Caio, que até 2030, 32 é quem mais vai estar, né, com orçamento na mão para consumo. Então a gente viu muita coisa interessante, né, como priorizar a qualidade, confiança, a durabilidade, ou seja, ele foi dividindo aquele conteúdo dele em temas que são relevantes e que estão presentes no comportamento do consumidor hoje em dia. Exato, e um dos temas é que você falou, né? Estamos num mundo de crise, né? O mundo não está próspero em termos de riquezas e dinheiros, inflação em quase todos os países, Europa ruim, Estados Unidos ruim, Brasil também não tão bem. E aqui ele falou, ó, pesquisa dada no Brasil, 89% dos brasileiros pediram desconto em 2025. Então as pessoas estão buscando prioridades e ofertas e pechinchas. Só que aí tem um interessante da pesquisa deles, Fred, que é o seguinte, algumas categorias o consumidor hoje está buscando economizar, certo? Mas ele não está abrindo mão de gastar um pouquinho mais quando é possível para ter melhores experiências ou até mesmo as questões de bem-estar, certo, meu amigo? Exatamente, então essa questão inclusive do desconto não é buscando o mais barato, é buscando a melhor relação custo-benefício. Ele continua não abrindo mão daquilo que tem qualidade, mas muitas vezes ele vai atrás ali do melhor negócio, né? E o melhor negócio é aquele que une uma relação custo-benefício melhor. É isso aí, do ponto bem bacana aqui, tem a ver com um pouco, até um outro tema que a gente pegou a palestra também, o pessoal falando do efeito Ozempic, né? E lembra, você que escuta aqui o VarejoCast há tempo, já ouviu falar muito do efeito Ozempic aqui, né? Mostraram o negócio do aéreo, o pessoal lá poupando, né, combustível de avião, porque o peso e tudo mais. Mas olha só que legal, essa geração Z, cara, tá sentindo muito mais pressão, né, pela estética perfeita, pelo corpo perfeito, ou seja, a geração que carregou as bandeiras de todos os corpos, vários corpos, sentindo a pressão exatamente porque estamos numa época do medicamento popular, que se popularizou muito rápido, que é o Ozempic, né? Então isso tá mexendo um pouco também como é que eles se entendem na sociedade, como é que eles podem se olhar, como é que eles se aceitam na sociedade, e por aí vai. E o outro tema que eles levantaram aqui, que a gente já tinha levantado essa bola no VarejoCast, tá na relação da nostalgia, pessoal. 37% tem nostalgia dos anos 90, olha só, cara. Na nossa época, era 60, 50 as festas, 80, tá, já estamos falando mesmo. Eu vou ficar muito puto e me sentir muito velho quando tiver festa de flashback dos anos 2000, cara. Olha que é daqui a pouco, hein? Tá aí já. É interessante, né, cara? E assim, eu fico muito feliz mesmo. Como a gente realmente vem falando há bastante tempo e antecipando muitas vezes as tendências antes de chegar aqui no Brasil, e por isso você que está nos ouvindo aqui está sempre informado, e muita gente que a gente encontrou lá, né, Caio? Muita não, para não entrar naquelas... Algumas pessoas que a gente encontrou lá diziam assim, pô, caramba, eu ouço o VarejoCast, já tinha ouvido isso de nostalgia, a gente falou aqui de nostalgia várias vezes, isso desde o ano passado, a gente vem falando sobre isso, a gente falou também sobre esses trade-offs, essa questão do thrift, né, que é a economia no custo-benefício. A gente falou isso pós-NRF 2023, né? A gente falou Moon, sobre... Como é que é o nome da loja? Moon alguma coisa, cara? Uma loja que a gente visitou até no shopping, que era bem montadinha nisso, tinha uma assinatura, comprava roupa do bebê, podia trocar. Moon alguma coisa, não vou lembrar também. Que acabou fechando no seguinte, essa nesse caso.
Então assim, é bem interessante a gente ver tudo isso. E quando a gente fala de um outro elemento, né, que também a WGSN trouxe, que é a questão do burnout, 45% já sentem sobrecarga de saudabilidade perfeita, ou seja, a gente está falando de um burnout inverso. Não é que a pessoa esteja apenas trabalhando demais, além de estar trabalhando demais, há uma pressão absurda para que as pessoas busquem comportamentos e hábitos saudáveis. Então é uma pressão absurda para você ser vegano, vegetariano, para você deixar de tomar refrigerante, para você correr, para você ir para academia. Se você não fizer isso, parece agora que, né, você não é um ser humano do bem, né? Então essa pressão tá levando pessoas a ficarem estressados, meu amigo Caio Carmar. Ô Fred, e eu tô lembrando uma coisa de palestras suas, esse conteúdo se falava uns 15 ou talvez até mais anos. Mas 15 não, porque 15 é mais ou menos o tempo que a gente fala, uns 10 anos pelo menos. 10 anos, 2015, 2016, exato. Isso, quando você falava de equilíbrio, cara. Olha só, nós estamos nos desequilibrando para buscar o equilíbrio, cara. Isso é fantástico, porque se a gente for ver, a questão é esse equilíbrio, né? E eu evoluí até para chamar de harmonia, que é você estar de um lado e do outro muito bem harmonizado, né? Ou seja, tudo que é exagero acaba sendo ruim, mesmo que seja pro lado da saúde, né? Porque aí você acaba ficando sem saúde pela pressão para ficar com saúde. Olha que louco, né, cara? Outro tema, pessoal, também a gente já traz aqui para vocês em diversos casos, tanto no News quanto em entrevistas que nós fizemos com algumas pessoas do varejo também, o que a gente traz tem a ver, gente, com essa volta da experiência, cara, essa ressignificação de conexão, da revalorização do humano. Desde janeiro da NRF, a Kitchen Ketil já falava, né, cara, o backlash da IA, né, cara, o rebote da IA na conversa, essa revalorização do humano, a gente viu muito isso permeado nos conteúdos. Exato, né, Caio? A gente vê muito durante muito tempo se falando de tecnologia e a gente volta ali, talvez, para 2020, antes da pandemia, onde eram as conexões humanas, era a loja física como centro. Como tudo é cíclico, né, no mundo dos negócios, a gente retoma agora por um motivo muito forte, porque a gente teve um crescimento pós-pandemia do digital, e aí é claro que as pessoas vão ficando cansadas daquilo, e aí uma maneira de fazer um detox digital é ir pro mundo físico, é ir para as lojas, e por isso é importante, né, que as lojas consigam acolher essas pessoas e que elas saiam melhor, né? A gente falou aí de ambientes que curam, né, Caio? A gente falou também, a gente viu falando lá sobre um indicador super importante daqui para frente dentro de loja, que é o tempo de permanência da pessoa ali dentro. Também. Tem a ver com essa questão, né, das pessoas indo mais para, então, a loja em crescimento. Aí lá, né, o Retail Design Institute, né, o RDI falou, Instituto de Design do Varejo, falou de casos como Puma, Tiffany, Wilson, né, que acabaram fazendo retrofits ou novas lojas do zero para ter esse acolhimento. E coisas que a gente já fala aqui também, né, Caio? Um monte de loja com café, com restaurantes, com ambientes mais... A unha, tanto faz, bolo, que for, o que der na telha. Foi legal ter a Danado da Cici também nessa questão, a gente já visitou, já esteve falando dela, entrevistamos ela aqui no Varejo Cast, teve até o papo da sorveteria, né, cara? Ou seja, não é mais só sobre produto, loja, isso há muito tempo a gente canta essa bola aqui, né? Antes do Varejo Cast, inclusive, nós, como especialistas de varejo, já cantavam essa bola, e outros especialistas também falam isso, é que o varejo não é sobre produto, mas é sobre experiência, né, cara? O produto, ele é o meio para você conquistar a marca, criar a marca nessa conversa toda. Tanto que uma das palestras que eu mais gostei, Fred, coloquei aqui nos itens pra gente dar uma olhada, foi a do meu amigo, o painel do meu amigo Jean Paul, RBTs, de detox digital, cara. Que a gente tá chegando numa fase que as pessoas estão, assim, saturadas, né? Como é que chama o hormônio da felicidade? A dopamina. Estamos com excesso de dopamina. Da felicidade, na verdade, é a serotonina e a ocitocina, né? A dopamina não é o da felicidade. Mas também faz parte do contexto que cria um vício de satisfação, da gente estar olhando o tempo todo, de estar fixado naquilo. Obrigado por corrigir o tema. Mas a ideia é o seguinte, cara. Então a gente tá, assim, saturado disso. A gente tá buscando um alívio dessa vida digital, desse contexto de todo o tempo um tweet, ou uma foto, ou um vídeo novo do TikTok, um conteúdo novo, uma notícia que não para de sair, uma quantidade de notícias. E aí a loja acaba sendo o escapismo que a gente falava lá no começo do ano para vocês, voltando a esses temas. Então, assim, mais do que nunca, a importância da loja física,
até para ganhar o espaço em frente ao e-commerce, a marca tá e devolver uma experiência muito boa pro teu cliente, certo, meu amigo? Certíssimo. E aí, só para arrematar, tá, Caio? Esses elementos aí que a gente acabou de falar são chamados neurotransmissores, e tanto a serotonina está ligada à satisfação, humor, como a ocitocina, que é ligada à conexão, a pessoa se sentir conectada, né? Ao social e sentir afeto por parte das pessoas. Isso pode ser feito através do atendimento, através do... Quando você fala em dopamina, a gente está falando em algo que é um sentimento bom, sim, você está certo, mas em relação a recompensas e motivação. Pode vir depois da compra, pode vir depois de ele ser reconhecido numa loja, né? E ainda tem a endorfina. Isso que é a ferramenta do TikTok, né, cara? Porque isso que é a ferramenta do TikTok é a dopamina, porque é o sorriso, é a felicidade, é o engraçado. É a curtida que alguém dá, é a quantidade de visualizações, né? Então isso são recompensas. E ainda tem a endorfina, né? Que é, assim, aquele analgésico natural, né? E traz uma euforia também. Isso leva ao nosso terceiro tema, né, cara? Marcas em crise de confiança. E aí o nosso amigo Luciano Deos, do GAD, eu sou esse filho da casa do GAD ali e tal, então me sinto muito honrado em falar do Luciano. Sempre muito bom, né? Então, pra mim, lá em cima, ali, quando a gente fala de branding e tudo mais no país, mas 74% dos consumidores não se importariam se as marcas sumissem. Ou seja, porque ele fala muito disso, que as marcas perderam a sua identidade, ficou todo mundo no flex, todo mundo igual, né, cara? Todo mundo no mesmo nível. E o consumidor não percebe a diferença. Isso é ruim porque quando eu não tenho diferença, eu vou pra preto. É isso. E você já destacou aqui muitas vezes, você que nos ouve aqui, vai lembrar do Caio, falando que, inclusive, o logotipo, a imagem, as fontes, né, durante muitas vezes, inclusive indo na mesma direção, né, não só vitrine, fachada, produtos, estratégias de comunicação, mas inclusive a imagem, né, o brand da empresa. Então foi caindo como meu amigo Ed Mossaiani, nossa amiga do Mossaiani fala, num mar de mesmice incrível. E aí a única diferenciação realmente é preço, e foi mostrado aí, ó, 74% dos consumidores não se importariam se marcas sumissem. Quer dizer que essas marcas, né, como eu gosto de dizer, se não soma, some, né, Caio? Então essas marcas não estão somando na vida das pessoas, são apenas mais umas. Exatamente, e complementando, cara, a Ipsos trouxe uma pesquisa muito bacana sobre marcas também, sobre comportamento do consumidor, o Rafael Aire, e ele colocou 3 pontos importantes para ter conexão com seus consumidores, que é o contexto, que é o propósito, tudo mais, a expectativa. Qual é a expectativa que o teu consumidor tem? Cara, eu posso o mesmo consumidor comprar no mesmo dia, na 25 de março, no JK. São expectativas diferentes e de consumo. Então, se você atende a nossa expectativa, só que você falou do Edmur Sayane, ele falava, né, tem apenas 3 maneiras de você atender o consumidor, né? Dentro da expectativa, acima da expectativa e abaixo da expectativa dele, né, cara? Eu acho que é muito aí. Por isso, muito nessa história. E a empatia, né, cara? A empatia, principalmente no atendimento, no pós-venda, são as coisas que conectam as pessoas, a ouvidoria das marcas com os seus consumidores, são as coisas que ajudam a conectar. Ou seja, gente, marca, cara. E é trabalhar brand, trabalhar aspectos de loja, que faça essa atmosfera, esse ambiente de marca de loja, é o que vai tirar você da mesmice, como o Fred colocou, que vai colocar você num ponto diferente de negócio, e cada vez mais se mostra necessário esse caminho, certo, Doc? É isso aí. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais?
você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cast ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. E aí a gente vai para um outro ponto de destaque, né, Caio, que a gente fala de tecnologia e novos canais, e essa área foi bem interessante. A gente pode destacar aqui, por exemplo, a questão do WhatsApp apresentado, né? O WhatsApp estava lá, a Meta estava no palco e foi apresentado como um super app que ainda não é, mas pode vir a ser, né? Então, exato. Ele ainda, principalmente se você compara com concorrentes chineses, como o Alipay e o WeChat. Então ainda tem muitas coisas, inclusive, que a gente não pode fazer, mas o que eu senti na palestra é que a direção que o WhatsApp tá querendo levar exatamente para concorrer com os chineses naquilo que eles já são muito bons. Cara, algumas conversas de outros fóruns de tecnologia, outras conversas de especialistas, muitos assim já colocaram que o caminho deles mesmo é acabar com os aplicativos, né? Então, se você usa IA dentro do WhatsApp. Se você vai fazer um banco dentro do WhatsApp, mas que você não precisaria de outros aplicativos para sua vida, a não ser o WhatsApp. Ou seja, criando essa conversa como um super aplicativo. Como a gente está no mundo, né, da IA conversacional, onde o banco você resolve com comando de voz, o chat GPT, uma IA você resolve com comando de voz, o WhatsApp tem esse mesmo caminho e começa a virar um meio de ferramenta. O que foi bacana foi o Pix integrado, que eu acho que aí quando você junta WhatsApp e Pix para um pequeno negócio, para se comunicar e vender de maneira digital, aí eu acho que a ferramenta, a entrada digital do pequeno está nesse modelo de negócio, pelo menos por enquanto no Brasil. Faz sentido, meu amigo? Total, esse é um grande passo para o WhatsApp se consolidar ainda mais, né? Porque se a gente para e pensa que 98% dos smartphones do Brasil tem o WhatsApp pré-instalado, então é ali que as coisas vão acontecer. 9,9, né, cara? Sobrou 2 tio celular da cobrinha ainda, né? Exato. E aí tem uma coisa que eu vi, cara, que eu acho que é muito bacana, né, desses painéis. Eu assisti um painel até que realmente eu não dava muito por ele quando eu sentei lá para assistir o pessoal, que era um pouco desse mundo de fintexização do varejo, né? E, cara, foi muito legal ver o iFood no palco. O ecossistema que esses caras criaram, onde inclusive eles têm um negócio que eu achei muito bacana, não é a maquininha, né? A maquinona. Tem o ONA nessa história porque é quase uma onipresença na cadeia de compra deles, que conversa com o motoboy, da coisa de convênio, tem banco, tem empréstimo, tem giro, cara, virou um ecossistema, né, de serviços pro cara. Então, assim, nessa briga que tá começando a acontecer com todas as empresas de entrega, né, não é apenas um aplicativo que é o intermediário mais da entrega, ele criou um ecossistema até para se fortalecer e tornar mais difícil que as pessoas, as empresas, os lojistas, os motoboys ali também, os entregadores, decidam por outras plataformas. Vamos ver o que vai acontecer nessa guerra ainda. Tá só começando, né, no mundo do Brasil aqui, mas parece que interessante. Outro tema aqui, Fred, tema que você gosta demais, protagonismo da China no Brasil, certo, meu amigo? Cara, pela primeira vez eu vi um evento no Brasil dando destaque à China, né? Porque normalmente a nossa cultura é muito de beber nos Estados Unidos, um pouquinho na Europa, mas a China, embora a gente vê, né, Caio, vem acompanhando o aumento de empresários indo à China para ver o que está acontecendo por lá, mas a gente viu um painel, né, com o BYD, com a Jove, que é de celulares, e o que me chamou a atenção
foi o destaque que foi dado como a China, como os Estados Unidos não sendo mais a referência e agora sendo a China. Então, esse foi um dos pontos bem interessantes, sem falar, né, de conhecer o que é a BYD, porque eu só pensava em BYD como carro. Os caras são especialistas em baterias, os caras têm tanto negócio dentro do ecossistema deles que, nossa senhora, é muito grande a empresa. Para nossa audiência ter ideia, até a caneta do iPhone é produzida por eles, né? A caneta da Apple é produzida por eles, o StarTAC lá atrás. Para você ter uma ideia, pelo que foi apresentado, o ecossistema deles é sobre energia, é sobre baterias ali. A ideia é despoluir o mundo através de baterias nesse sentido. E o carro, que é o que a gente conhece a BYD no Brasil, é só uma entrega nesse ecossistema de bateria que eles têm. O carro é apenas um pedacinho, um bracinho na conversa ali, obviamente bilionário no mundo, mas é apenas um pequeno braço para mostrar que a gente precisa conhecer mais as empresas e entender um pouquinho mais a cultura delas. Então isso foi muito bacana conhecer. E aí a gente viu também, né, Caio, mais uma empresa, que é a Jovi, né, que eu até achei que era um investimento do Bon Jovi, mas na verdade não é uma empresa chinesa mesmo, né, e os caras estão investindo muito. Também vindo com celular, fábrica em Manaus, a gente já tinha visto, né, o celular deles quando a gente visitou a Casas Bahia, né, eles lá chegando com... Exato. Visitando o braço também, nosso amigo Carlos Padula, um grande abraço pra você, cara. Forte abraço, Padula. Acho que nós vimos Jovi também, nos stands ali, já tava começando a disparar e tudo mais. E pra gente encerrar, né, Caio, a gente vê aqui um outro tema que é a inclusão em pequenos negócios. E aí, meu amigo, não tem como não destacar para mim o que foi o melhor momento de conteúdo da Latam Retail Show 2025 em seu 10º ano, que foi o papo da Troiano, né, o Jaime com sua filha, né, que trabalham juntos lá, falando um pouco sobre pequenos negócios e trazendo destaques em todo o Brasil de pequenos negócios que, no meu ponto de vista, a gente sabendo que a maioria dos negócios do Brasil, mais de 90% são pequenos negócios, a gente tinha que dar mais palco para onde existe a resistência do varejo, na verdade, né, Caio? Não é resistência, vinha nascente do varejo, cara. Que a resistência é uma resposta ao todo. Mas, cara, tem tanta coisa que a gente descobre nesse mundão de Brasil, de gente que podia dar aula, cara, de gestão, de inovação, de execução, né, cara? Quais são novas nascentes ali, ao invés dos grandes rios ali, das grandes marcas. Faz sentido, meu amigo? Faz sentido demais, meu amigo, porque é muito importante, né, a gente entender o quanto esses pequenos negócios, longe, né, do palco, vamos chamar de off-brother, né, os caras estão lá na off-brother, estão fora ali da prateleira principal, eles não estão nos palcos, né, então isso é bem difícil realmente de a gente enxergar, e aí o Jaime trouxe, e foi muito bacana, né, um pouco os melhores, além da Faria Lima, né, o nome da palestra dele, né? Exatamente. E cara, eu achei legal porque depois teve uma sequência no dia posterior à apresentação dele, que foi o projeto Mercê de Mercearia, onde é um grupo de entidades que estão olhando os pequenos negócios, as pequenas mercearias, que é um grupo de mais de 450 mil pontos de venda pelo país, que eles vão rebandeirar, repaginar, melhorar a distribuição, melhorar os canais em cima disso. Então, tem indústria muito envolvida, varejo muito envolvido, canais de serviço envolvidos. Então, é um grande projeto que a gente em breve vai ver. Para você ter uma ideia, é muito similar ao que a Ambev fez, por exemplo, no passado com os botecos, né, cara, da Brahma, da Antártica. Tive isso nas ruas ali pelo Brasil inteiro. Eles vão fazer isso agora com as mercearias, com o projeto Mercê. Parece ser um projeto muito bacana. Esperamos que dê certo. Profissionalize mais o mercado, deixe ele mais com uma entrega melhor ao consumidor e também isso deixa ele mais competitivo frente a tudo, certo, meu amigo? No geral, que temos? No geral, Caio, vamos falar um pouquinho de macro tendências, né? Resumido aí depois desse super evento de conteúdo chamado Latam Retail Show. Primeiro, valor além do preço, né? Consumo inteligente, lealdade e e-commerce, ou seja, o mercado sustentável da circularidade. Confiança e conexão emocional, como a gente falou aqui também, com empatia, resgate de origem, marcas cada vez mais humanizadas para a gente sentir, meu. É isso aí. Terceiro ponto, né? Terceira macro tendência, experiência híbrida, lojas como hubs culturais, sensoriais e digitais. É isso aí. Quando a gente fala de tecnologia, IaaS e canais digitais aqui com monetização ativa, ou seja, né, criar novos caminhos de fintechização, de trazer dinheiro para o negócio, além de apenas a venda do produto.
e o WhatsApp como esse super canal que o Fred acabou de colocar pra gente. Além disso, a gente teve também a China como motor do consumo global, né? Vimos lá BYD, Jovi, impulsionando o Brasil. Além de outras marcas que não foram citadas, que já estão por aqui fazendo barulho. E é isso aí. E essa inclusão, e falando em microvarejo também, que legal, um evento de Latam Retail Show com essa magnitude, tratando microvarejo. O palco foi muito bacana. Certo, meus amigos? Certíssimo, meu amigo Caio Camargo. Terminamos assim mais um Varejo Cast. Espero que você tenha gostado do pós-Latam Retail Show. Um resuminho aqui, caprichado, feito com todo carinho pra você que não foi, ou que foi, mas não assistiu tudo, né, Caio? E você deve ter reparado na vinheta aqui o nosso novo apoiador, Outer Vision, cara. Então vale a pena conhecer o trabalho dos caras, contagem de fluxo em loja. Contagem de fluxo é um número importantíssimo para você, não para ter curiosidade apenas quantas pessoas entram no teu negócio, mas para você entender conversão de vendas. O Fred falou aqui, ó, tempo de permanência como um indicador importante, e é um super indicador de negócio que essas câmeras conseguem dar para você, mas mais do que isso, conversão. Saber quantas pessoas entraram no horário versus quantas pessoas compraram, e a partir disso ter uma métrica de produtividade do teu negócio. Escuta lá a mensagem deles depois, não esquece não, e os links estão aqui embaixo para você conhecer o nosso novo apoiador, a Outer Vision, certo, doutor? E desta forma a gente encerra este episódio do Varejo Cast, tendências e pendências dessa semana. Hoje um compilado especial até ter o show para vocês. Terça-feira tá aqui, quinta-feira Varejo Cast News. É isso aí, até mais. Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.